Em menos de uma semana, o São Paulo e um rival resetaram o futebol brasileiro. A partir desse momento, o alerta foi ligado e já tem um pessoal desesperado com isso. E o que eu vou te contar aqui, a Globo jamais contaria. E também vou fazer uma análise em cima de uma coisa que aconteceu no clássico Sansão, que rolou no final de semana, e boa parte da mídia fez vista grossa para isso. E não deveria, até porque o assunto é muito sério. Mas infelizmente não deram a atenção necessária para um assunto tão grave como esse. E sim, eu acho que já está na hora de colocar um ponto final nessa palhaçada. E não é só isso, viu? No final do vídeo eu vou dar a minha opinião sincera sobre o novo reforço do São Paulo. E se acontecer isso que eu tô pensando, o São Paulo vai arrebentar. São Paulo fecha a porta na cara do Flamengo por saída de Marcos Antônio. Jogador pedindo para sair, Gabriel? Que história é essa? Vamos falar muito aí sobre isso? Tem aí times brasileiros querendo tirar joia do São Paulo e várias outras notícias do... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Independente. Bom, tivemos aí a final da Supercopa Rei, popularmente conhecida como Supercopa do Brasil, e o Corinthians, por incrível que pareça, passou o carro no Flamengo. Corinthians 2, Flamengo 0, com requintes de crueldade. Mas confesso que eu não esperava, eu acredito que você também não, independente do clube que você torce. Você pode ser corintiano. Se você disser para mim que esperava que o Corinthians ia jogar desse jeito contra o Flamengo, eu vou lhe chamar de mentiroso, com todo respeito. De um lado, hoje, uma potência chamada Flamengo, muito bem administrado, com faturamento na casa de alguns bilhões, um plantel bilionário e com o suprassumo do futebol sul-americano. E há quem os chame de Real Madrid das Américas. E do outro lado, o Corinthians, que está igual ao Flamengo, só que ao contrário. Corinthians esse que hoje é conhecido como o seu Madruga do futebol brasileiro, muito mal administrado, derretido financeiramente falando, e dívida lá é que nem promessa de ano novo. Eles lembram que fizeram, mas não pagam. É o Flamengo lucrando 2 bilhões por ano e o Corinthians devendo na casa de 3 bilhões. Que diferença, né? E sem clubismo, o Corinthians provou para o Brasil que no campo bola, dinheiro não significa nada quando as duas camisas são pesadas, quando os dois clubes são grandes. Né? Prevalece aquele que joga com mais vontade, mais raça e mais vergonha na cara. Yuri Alberto, o Bagre, para muitos, ele mesmo, que certa vez tropeçou na própria sombra e caiu de cara no chão, meteu um golaço e acabou com o jogo. Chapelou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque o filho da mãe é humilde. E do outro lado, o Paquetá, que o Flamengo pagou quase 300 milhões de reais, e o Elemento me erra um gol debaixo das traves. Certamente, se você tiver um avô com seus 80 a 85 anos, ele faria aquele gol, nem que seja com a dentadura. Ah, e disseram que o Yuri Alberto e alguns outros atletas do Corinthians jogaram com virose, com dor de barriga, com enjoo. E em menos de uma semana, o São Paulo ganhou do Flamengo jogando todo cagado também, só que não era por virose, era por medo mesmo. Só que o medo acabou depois que o São Paulo tomou o gol do Flamengo. Aí foi lá e começou a jogar o fino da bola. Mas jogou que foi uma beleza. A crise do São Paulo acabou ali. É outro caso de dois clubes, né, diferentes, financeiramente falando, mas iguais no peso da camisa. E eu nem falei do Fluminense, que também ganhou do Flamengo. E eu te garanto que o futebol brasileiro depois dessa foi resetado, tá? Acho que não tem que temer, não. Poxa, temer um time que é bilionário, etc e tal, não, tem que ir lá e jogar. Foi assim que São Paulo conquistou os 3 mundiais. E como eu disse, no campo bola, a crise do São Paulo acabou ali. Era um time tido como um potencial rebaixado até no Campeonato Paulista. Não por mim, né? Eu não caio nessas conversa mole, nesses discursos rasos aí. Eu não embarco nessa, tá? Até porque eu não assisto só os jogos do São Paulo, eu assisto os jogos de outros clubes. Então eu sei o que está acontecendo no Campeonato Paulista, eu sei o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, ainda é cedo para falar, mas eu acompanho os campeonatos estaduais, entendeu? Eu não sei só do São Paulo, sei de outros clubes também. Posso te garantir que o São Paulo não cai nem no Campeonato Brasileiro, mas não pode vacilar, que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Mas se o São Paulo continuar nessa pegada, briga até por alguma coisa a mais. Começa assim, né? Uma vaguinha na Libertadores, uma posição melhor na tabela para ganhar mais, né? E de repente pinta aí uma Copa do Brasil, que nem aconteceu com o Corinthians, um Campeonato Paulista, uma Sul-Americana, por que não? É só jogar com vergonha na cara. O cara é contratado pelo São Paulo
ele não é qualquer um. E os jogadores do São Paulo entenderam isso rápido. O jeito que o São Paulo jogou contra o Santos, tudo bem que o ambiente era favorável, né? A atmosfera do Morumbi, com quase 50 mil torcedores presentes, e faz muita diferença a torcida em campo, viu? O torcedor voltou, isso é muito importante, dá aquele gás extra para os jogadores, mas o São Paulo voou, dominou 100% da partida. Tomou ali alguns sustos, Rafael fez uma defesaça para variar, né? Rafael, em bolas difíceis, é com ele mesmo. Agora, se o cara só desse aquela roladinha na bola, ele era perigoso tomar. Esse futebol praticado pelo São Paulo contra o Santos foi uma extensão dos 30 minutos finais do jogo contra o Flamengo, né? Só que foi até melhor. E ninguém esperava um futebol desse partindo do São Paulo. Foi uma surpresa para o Brasil inteiro. Aí você é São Paulino e me fala, pô, Renato, eu esperava que o São Paulo ia jogar daquele jeito. Não, você não esperava isso. Mas 3 coisas não foram novidades nessa partida aí. A primeira, o gol do Luciano. Jogos importantes ele costuma aparecer. E foi o 3º gol do Luciano nessa temporada e, por coincidência, a 3ª vitória do São Paulo. Em cada uma das vitórias tem um gol do Luciano. E aí fica a questão, será que se o Luciano for tetra na artilharia do São Paulo, né, pelo 4º ano consecutivo, será que ele merece uma renovação de contrato por pelo menos mais uma temporada? O que você acha? Se você disser que não, eu vou te assustar. Você já imaginou se a tia Leila Pereira está de olho nele? Venceu o contrato, ele vai para o Palmeiras? É perigoso, hein? E a segunda coisa que não foi novidade foi o gol do Tapia, que é outro que não afina em jogos importantes. O Tapia tem 7 gols pelo São Paulo e 4 em clássicos. E a terceira parada que não foi novidade é a tal da polêmica com a arbitragem. Sempre acontece. E nesse jogo teve várias, hein? Mas a que mais pegou, e eu tô vendo pouca gente falar sobre isso, né? O pessoal resolveu fazer vista grossa para esse assunto aí, foi que os jogadores de São Paulo e Santos resolveram se unir contra o árbitro, que segundo eles estava xingando os jogadores. Tá, tudo bem, eu concordo com os jogadores. O árbitro não pode xingá-los. É um absurdo isso daí. Mas espera aí, por que os jogadores podem xingar os árbitros? É muito comum a gente ver no futebol brasileiro jogadores correndo até o árbitro para dar aquela pressionada e reclamar de uma marcação, e aí acabam apontando o dedo, xingando, peitando o árbitro, ofendendo moralmente. E tem uns que até agridem os árbitros. E um exemplo foi o que aconteceu nessa partida mesmo. O Gabriel Menino, quando foi expulso, você viu o que ele fez? O cara foi expulso depois de chutar a bola nas costas do Enzo Dias, que estava caído no chão, né? Isso daí é uma coisa suja, é uma atitude imunda do jogador. Foi lá e fez isso. E depois ele deu um carrinho por trás do Marcos Antônio. O árbitro foi lá e ainda deu o 2º amarelo antes de expulsá-lo. Ele deveria tomar vermelho direto, né? Aí ele foi lá e chamou o árbitro de seu merda algumas vezes, tá? Será que isso daí não choca os jogadores? Um companheiro de trabalho humilhando um profissional da arbitragem? Eu acho que tem que ter respeito dos dois lados, tá? Mas, tratando-se de Gabriel Menino, o que esperar, né? Na saída de campo lá, ele ainda pisou no escudo do São Paulo, que estava no chão, e deu uma bica na bola em direção à torcida. O que esperar de um cara desse? Ele devia tirar o menino do nome e colocar o moleque. Devia ser Gabriel. E falando em reforços, o Mirassol resolveu liberar o Lucas Ramon para o São Paulo. O cara só ia chegar em maio, porque o São Paulo não tinha 500 mil para pagar, para adiantar a chegada dele, mas o Mirassol resolveu liberar. Será que teve aí uma influência do Reinaldo? Eu vou te falar uma coisa, se o Lucas Ramon se adaptar no São Paulo, que nem o Danielzinho se adaptou, eu não falo nem com a mesma rapidez. O Danielzinho no primeiro jogo já estava imperando naquele meio campo. Mas se o Lucas Ramon se adaptar desse jeito, o São Paulo tá boneco. E eu tô vendo nas redes sociais, inclusive eu tô recebendo muitas perguntas sobre isso, que o Cédric pode estar de saída do São Paulo com a chegada do Lucas Ramon, porque, convenhamos, não faz sentido o São Paulo ter 3 laterais direito, né? Só que não, viu? Eu acho que o Harry Massis Jr., o nosso querido presidente Seu Miyagi Tricolor, não vai se desfazer do Cédric, não. Tá? Até porque o São Paulo ainda precisa vender jogadores e esse cara vai ser o Mike. O Mike é novo, tem mercado, tá cheio de gente de olho nele. E o Cédric já tá na reta da aposentadoria. Quem é que você acha que tem mercado no futebol aí? Né? Então eu acho que o Mike vai embora. Tá? Não a preço de pinga, que nem na gestão do Júlio Casares, até porque o Massis Júnior sabe mexer com dinheiro. Não vai vender o Mike por qualquer coisa, mas entre os dois, quem tem potencial para ser vendido
é o garoto Seguindo Mike. aqui agora e bora falar aí sobre o Marcos Antônio, tem duas coisas aqui. Primeiro, comecei algumas especulações aí, tá? Ah, que o Marcos Antônio quer sair. Ah, que ele pediu para a diretoria para ir pro Flamengo. Que ele não quer mais ficar, que não sei o quê. Segundo o Felipe Ruiz do Globoesporte.com, mesmo com o interesse do Flamengo, o Marcos Antônio nunca pediu para deixar o São Paulo, tá? Então, é óbvio que ele sabe o interesse do Flamengo, né? Mas segundo o Felipe Ruiz aí, ele nunca, jamais pediu para deixar o São Paulo. O Alexandre Vieira também trouxe informação, o Gabriel Sá também trouxe, então várias fontes aí, né, que cobrem o São Paulo, trazendo a informação de que ele nunca pediu para sair. Então, algumas especulações, algumas mentiras, né, que algumas pessoas aí espalham, né, na internet, não procede. Ele nunca pediu para sair do São Paulo. Aí, ele não fez o que o outro lá fez lá para ir pro Corinthians, né, o senhor Alisson, né? Ah, não quero mais jogar. Ah, não quero mais jogar, quero ir pro Corinthians, né? Diferentemente do Alisson, o Marcos Antônio tá tendo outra postura. Ele sabe o interesse do Flamengo e olha que o Flamengo é 200 vezes mais atrativo que o Corinthians, né? Apesar que o Flamengo perdeu pro próprio Corinthians ontem, tipo assim, a realidade dos dois clubes hoje não tem nem comparação. Claro que o Flamengo é muito mais atrativo aí, e mesmo assim o Marcos Antônio não fez biquinho, não pediu para sair, né? Claro que, porra, para qualquer jogador hoje é legal jogar no Flamengo, não vamos ser clubista, né? Hoje é mais atrativo você jogar no Flamengo do que no São Paulo, por motivos óbvios, não vou perder tempo aqui explicando por quê, né? E mesmo assim ele não pediu para sair, tá forçando sair, não. Se acontecer ele vai, óbvio, né? Se não acontecer ele vai ficar aí normal, entendeu? E uma coisa que eu acho que é importante que é o seguinte, que diz muita coisa as últimas atuações do Marcos Antônio no São Paulo. O que tem a ver, Gabriel, ele querer sair com o desempenho dele? Cara, quando um jogador quer sair de um time, quando ele força uma saída, quase todas as vezes tem dois cenários. Ou o jogador pede para não jogar, ó, não quero mais jogar, me negocia que eu não quero mais jogar, já tô com a cabeça aqui fora do clube, quero ser negociado. Ou então o cara tá jogando e tá jogando mal. É claro que existe, né, uma exceção ou outra. Não me lembro a última vez que eu vi um jogador querer sair de um time e tá jogando e jogando muito bem. Como, por exemplo, aconteceu com o Marcos Antônio. Os últimos 2 jogos dele foram excelentes, né? Tu pega, por exemplo, o caso do Alisson. Ah, quero sair. Nem entra mais em campo, né? Então, quase todas, não é a regra, mas quase todas as vezes, o jogador quando quer sair, ou ele para de jogar, ou então ele tá jogando mal, porque ele quer sair. Porque tá com a cabeça em outro lugar. No caso do Marcos Antônio, ele só tá melhorando, né? Jogou muito bem contra o Flamengo e contra o Santos, melhor ainda. Entendeu? Então, até você ver a postura e o jeito que o Marcos Antônio joga, não, e o que a gente tá vendo o Marcos Antônio em campo não condiz com ele forçar o lançador querer sair. Não condiz, né? Não condiz. Aí, outro ponto agora, tá? Segundo o Alexandre Vieira, a diretoria do São Paulo não quer fazer negócio, tá? Pelo Marcos Antônio e já trata o negócio como fim, no sentido de que, ó, não quero negociar, não vou negociar e fim de papo, acabou. Aí tinha aquela questão, né, que o São Paulo queria 25 milhões de euros, que se eu não tô enganado é a multa dele, se eu não tô doido, eu acho que é a multa do Marcos Antônio, né? E é isso, São Paulo não quer negociar e trata o negócio como final, ó, não tem nem negociação, acabou, não vou negociar, é isso. A não ser, claro, como em qualquer contexto, se o Flamengo fazer uma proposta acima da média, inesperada, aí as coisas podem mudar. Mas a princípio, o Flamengo não vai mandar uma proposta muito, muito alta para o São Paulo. Não acredito eu que o Flamengo vai mandar uma proposta de 25 de euros por ele. Eu não acredito que vai mandar. Né? Então, é isso. São Paulo fechou a porta na cara do Flamengo. Ó, não vou negociar. Final, é isso. Beleza, minha rapaziadinha? Agora é o seguinte, vamos seguindo aqui. Bora falar sobre o Isaac. Já repercutimos aqui nos últimos dias, informação que o GE trouxe que vários clubes da Europa aí já estão sondando, fazendo aquele contato inicial aí pelo Isaac, né? Segundo o GE, o Shakhtar Donetsk, o Mônaco, o Strasbourg, né? O Bruges e outros clubes também fizeram a sondagem, aquele contato inicial para saber a situação do Isaac. Só que, minha rapaziada, tem aí também vários times do Brasil que estão de olho. E aí que tá o perigo. Por quê, Gabriel? Porque a multa do Isaac para o exterior é alta. É bem tranquila, é 60 milhões de euros. Agora, a multa dele para o futebol brasileiro é muito baixa. E é acessível para, se não todos, quase todos os times, a maioria dos clubes da Série A tem condição de pagar um valor aí, que é a multa dele que é muito baixa, que é 22 milhões de reais. Qualquer time que chegar, né, qualquer time do Brasil que chegar e, ó, 22 milhões da multa do Isaac, leva ele, leva e acabou. É muito baixo
aí o valor da multa dele. E eu não tô nem preocupado com os times, não, tô preocupado com os times aqui. Por quê? Tá aí, ó, segundo Alexandre Vieira, o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino, o Bahia estão interessados nele, além dos outros times que eu falei, Mônaco, Strasbourg, Shakhtar, esses times aí. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 27, tem mais 2 anos de contrato aí, também tem que renovar, mas não tá com um risco de sair de graça agora, né, ou algo do tipo. Aí é aquela coisa, multa pro exterior 60 milhões de euros, então tá tranquilo, mas pro futebol brasileiro a multa é de 22 milhões de reais. Aí tu vai pegar aqui, Cruzeiro, Bragantino e Bahia. Cruzeiro é SAF com o Pedrinho, os caras, pô, tem dinheiro lá pra... até quase dinheiro infinito o Pedrinho tem, então 22 milhões de reais pra ele é nada. Bragantino é Red Bull, tipo assim, também tem dinheiro pra cacete. E Bahia, que é o grupo City, só isso. Então a gente tá falando de 3 SAFs, que dinheiro não é problema, 22 milhões eles pagam rindo, né? Então tem simplesmente 3 SAFs no Brasil de olho na situação do Isaac. Aí é aquela coisa, se qualquer um chegar com 22 milhões, irmão, tchau e benção e acabou, levou. 22 milhões de reais apenas a multa do Isaac. Então é aquela questão, tem que renovar o contrato dele para ontem, tá? Eu me lembro no ano passado, 2025 agora, vou pegar aqui um exemplo para vocês. O próprio Bahia que tá interessado no Isaac, tem que estar aí de olho, o próprio Bahia no passado chegou no Corinthians, pegou um jogador da base do Corinthians, pagou a multa aqui, ó, a multa do jogador, tchau e benção, tô levando. Foi isso que aconteceu. Os caras não queriam ficar com o pé da vida que levaram o moleque. E isso foi, sei lá, tem poucos meses, acho que foi na metade ali de 2025, né? Não tem tanto tempo assim não. O Bahia chegou aqui, ó, o dinheiro da multa, levou tchau e benção. Quando você ficou puto, óbvio, mas é assim, né? Pagou o valor da multa, irmão, não tem negócio, né? Tá aqui o valor da multa, peguei, tchau e benção. É assim que funciona, né? A gente tá falando da multa. A multa é justamente para isso. Por isso que as multas no contrato são sempre muito altas, que é justamente para ninguém chegar naquele valor e levar o moleque, né? Ou qualquer outro jogador. Entendeu? É claro que a multa, ela tem a ver também com o salário do jogador. Entendeu? Então, com uma renovação contratual, aí o São Paulo vai aumentar, né, o vínculo do contrato dele, vai aumentar o salário e, consequentemente, aumentar a multa. Porque a multa ali, né, tem que... Não vou lembrar quantas vezes é o valor do salário. Então, o salário tem ali a ver com a multa. Então tem que renovar para ontem. Tá? Foi um dos jogadores que eu mais gostei na Copinha, jogou muito bem. Para mim, com tranquilidade, foi o melhor jogador do São Paulo na final. Tá? Jogou muito bem na defesa e ainda meteu o gol lá na frente. Tá? Então um zagueiro muito bom, tem 19 anos aí. Ele que o São Paulo trouxe do Bragantino. Ele já até jogou no time principal do Bragantino. Inclusive, eu tinha até esquecido, né? O Bragantino tá de olho nele. O Bragantino que é o time que ele tava, o time do São Paulo. Ele, inclusive, já jogou no profissional do Bragantino. Nós temos a questão do Marcos Antônio, que o Flamengo segue interessado e o Harry Macis já nos dá, né, uma excelente impressão, já nos mostra realmente que o São Paulo não era aquele lixo que estavam tentando transformar. Casares, Belmonte e companhia limitada, né, Schwartzman e companhia limitada que estava para destruir o São Paulo. Mostra que não é aquele lixo. O Harry Macis não aceitou vender o Marcos Antônio por preço de banana, valorizou o nosso jogador, nosso craque, hoje nosso melhor jogador do elenco, e está corretíssimo, e o São Paulo vai além, o São Paulo faz mais em relação a isso. O Flamengo, na última proposta, e eu acredito que venha mais proposta do Flamengo, na última proposta ofereceu 62 milhões, São Paulo falou, obrigado, quiser levar, paga a multa, né? Paga aí o valor cheio, 156 milhões. Acredito eu que o São Paulo iniciaria a conversa se o Flamengo chega com 90, 100 milhões de reais pelo Marcos Antônio. E aí talvez seja interessante. Digamos que o Flamengo chegue com 100, 110 milhões. Falou, vamos, não vou chegar no 156 da multa, vamos chegar em 110, 100, 105, 110. Talvez seja interessante para o São Paulo pegar essa troletada. Peraí, seria muito ruim negociar, perder o futebol, a técnica do Marcos Antônio? Seria péssimo. Mas, peraí, se viesse o valor, talvez fosse interessante o São Paulo negociar por um valor bom desses. Uma transação de 100, mais de 100 milhões falando no nível futebol brasileiro, é algo a se considerar. Uma vez que talvez o São Paulo
tenha deixado essa possibilidade de possível negócio com o Marcos Antônio e Flamengo aberto. Claro que o São Paulo meio que fechou as portas, né? Meio que estipulou preço e falou, se quiser levar, são 156 milhões. E tá certo. Mas a chegada do Danielzinho e a forma como o Crespo colocou, como o São Paulo contratou o Danielzinho e como o São Paulo colocou ele para jogar de forma imediata, tudo bem que ele tá correspondendo muito bem. Pode ter sido pelo São Paulo ter considerado negociar o Marcos Antônio com o Flamengo ou se resguardar de perder o Marcos Antônio. Então isso também é muito bacana, porque aí nós temos Danielzinho, Bobadilla e Pablo Maia. São Paulo acertou o meio de campo, acertou mesmo, com o Danielzinho, Marcos Antônio e o Bobadilla. Bobadilla ainda pra mim, eu gosto do Bobadilla, meio estabanadão, né? Tem jogo que vai muito bem, tem jogo que não vai tão bem. Mas o São Paulo, o São Paulo acerta pra mim o meio de campo. O Bobadilla eu gosto dele, ele é estabanadão, mas ele tem a melhorar ainda, eu acho ele um bom jogador. Não tá jogando o que tá jogando o Marcos Antônio e o Danielzinho, não está. Mas tem o Pablo Maia também, que é um jogador que eu gosto muito, que não está nada bem fisicamente, mas tem o Pablo Maia também nesse meio de campo. Fora todos esses primeiros volantes. O Hugo, do nada, pode chegar jogando, porque nós já vimos que ele tem qualidade pra isso. Tem aí o Negrutti, tudo bem que o Crespo talvez prefira usar o Negrutti de zagueiro, mas o Negrutti ele é um volante. Tem agora o Jordan chegando também. O Alisson eu espero que seja negociado, mas tem os jogadores para montagem e para composição de meio de campo. E aí começa a história do Luiz Araújo. Te digo o que é isso que tá acontecendo com o Luiz Araújo. Isso aí entraria com uma moeda de troca muito bacana. Galera, presta atenção no que eu vou falar. Não tem ainda proposta oficial ou troca oficial do São Paulo envolvendo Luiz Araújo, Flamengo e Marcos Antônio. Isso é um entusiasmo de internet, mas é muito coerente sim. Isso não é informação, isso tem um entusiasmo de internet, um grande senso e uma grande preferência pro Luiz Araújo vir pro São Paulo, caso o São Paulo avance em qualquer negociação com o Flamengo e principalmente envolvendo o Marcos Antônio. Porque aí, digamos que eles paguem 90 milhões de reais, 80 milhões de reais, daria pra mandar o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que é nosso, né? É joia nossa, tem grande identificação com o São Paulo, poderia ser mandado em uma compensação financeira porque está desvalorizado sim nesse momento. Felipe Luiz está sendo cobrado para ser demitido do Flamengo e o Felipe Luiz nunca não teve um começo de temporada legal, já está sendo cobrado para ser mandado embora e o Felipe Luiz tem uma preferência clara por Samulino na esquerda, Plata. Nesse momento o Luiz Araújo ele não joga tanto por conta do Plata e até mesmo do Carrascal, e isso não tá funcionando. E o Felipe Luiz ele deixa Bruno Henrique no banco, tudo bem que já tá mais velho, mas ele deixa o Cebolinha e o Luiz Araújo também. Nesse momento não está sendo aproveitado, não está sendo utilizado. Luiz Araújo poderia ter um ambiente, talvez, né, ou uma condição de jogo muito melhor no São Paulo. Se for ver bem, nós temos Ferreirinha e Luca, que são ponta esquerdas. Nós temos Tapia, Luciano e Caleri, que são atacantes. Aí o André Silva e o Rian para voltar. Tem o Paulinho também da base. Tem o Lucas. Falta um ponta direita. Falta um cara na direita. Luiz Araújo caberia como uma luva, porque o São Paulo, né, o Flamengo ainda tenta o Marcos Antônio. O Luiz Araújo poderia entrar nisso, caberia como uma luva porque joga demais. Ele é nosso, nunca foi do Flamengo, ele é nosso, né? Ele é nosso. E é um ponta direita e não está sendo aproveitado lá. Muito provavelmente não vai ser aproveitado pelo Felipe Luiz. Muito provavelmente não vai jogar nada. Vai jogar um joguinho de brasileiro. Quando eles tiverem Libertadores lá, se o Felipe Luiz continuar, o que eu também acho difícil, viu, galera? Pra mim o Felipe Luiz daqui a pouco cai se continuar assim. Cai em março, abril. E jogo de Libertadores, por exemplo, quando começar, ele vai colocar Plata, ele vai colocar o Carrascal, agora chegou o Paquetá, tem o Pedro. Ele não vai utilizar o Luiz Araújo, vai utilizar em algum jogo que o Flamengo vai poupar. Quando der, ele vai chegar e colocar o Luiz Araújo, não vai utilizar. Mas pra nós caberia como uma luva. Eu adoraria o retorno do Luiz Araújo e valores reais, né? Quanto vale o Luiz Araújo hoje? 40, 50 milhões de reais? Ou até menos? Daria para vender o Marcos Antônio e trazer, como nós temos muito meio-campistas, talvez não fosse uma ideia tão estapafúrdia, tão absurda considerar
É uma perda gigantesca de um lado, perdeu o Marcos Antônio, que tá jogando demais, é um craque de bola, tá melhor hoje do São Paulo, né? É uma perda gigantesca, mas pela quantidade de jogadores e pela ascensão momentânea do Danielzinho, pelo que tá jogando o Danielzinho, talvez fosse interessante. Você negocia o Marcos Antônio, pega uma bolada e ainda traz um Luiz Araújo, jogador zaço também, atacante, ponta, que o São Paulo precisa muito. Eu particularmente adoraria, mas e aí, torcedor? Gostaria ou não gostaria? O que vocês acham dessa história? Acha que compensaria ou não? Lembrando, galera, isso, a questão São Paulo e Luiz Araújo é o entusiasmo de internet, mas que não seria impossível caso o São Paulo quisesse realmente negociar o Luiz Araújo. Mas e aí, gostaria ou não gostaria? O São Paulo dispensou 2 atletas, um do Sub-17 e outro do Sub-20. São eles, o atacante Vitinho e o goleiro Lucas Henrique. O goleiro foi para o Desportivo Brasil. Ele atuava desde 2023 no Sub-20 e foi reserva na Copinha. O atacante Vitinho publicou uma mensagem de despedida do clube, onde relatou o ano difícil que teve em seu início de carreira. O elenco vice-campeão da Copinha está de férias, porém logo após esse período, deverá passar por uma grande reformulação. Isso porque vários atletas que disputaram a Copinha subiram para o profissional a pedido de Hernan Crespo, como é o caso de Igor Felisberto, TT, Paulinho, dentre outros. E aí, torcedor, após as 2 últimas vitórias, você acha que o São Paulo tem condições de voltar a disputar títulos neste ano? Deixe a sua opinião nos comentários.